Então, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma supervisão, mentoria, né, em constelação familiar. Hoje eu estou aqui com a minha querida Silvia. Hein, Silvia? Dá um oi aí para o público aqui. Oi, boa A noite. Silvia, gente, ela já é terapeuta. Eu já me fiz paciente dela, do Cone, não foi, Silvia? Oi, do banho Quando eu de fui ervas. de ervas, né? Então eu fui uma vez pegar o voo lá em Recife para vir para Brasília, e a Silvia disse: não, Eli, fica aqui em casa e eu vou fazer uma terapia com você. Nossa, eu nunca te contei isso, Silvia. Você sabe que eu relaxei tanto naquele dia que eu ia perdendo o voo. Cheguei no aeroporto, uma mulher, conheci uma senhora lá, gente, altos papos. E daí o que aconteceu? Daqui a pouco mudaram o portão do meu voo e eu nem tchuro vi o nome lá para Brasília. Daqui a pouco o aeroporto inteiro. Elisângela Nascimento Barbosa esteja presente no portão tal. Aí a mulher disse: mas seu nome não é Elisângela? Eu disse: é. Minha filha voltava quase indo embora. Lá vai eu nas carreiras, entrei dentro do avião, morta de vergonha, né? Porque todo mundo olhando para mim assim, onde é que essa criatura estava? Eu estava tão relaxada. Que bom, que bom. Silvia, vamos lá. Então, gente, eu desenvolvi um método chamado baralho sistêmico, e aí depois que as pessoas se formam comigo, a Silvia é aluna de especialização em constelação familiar do método baralho sistêmico, a gente vai estar se formando agora em dezembro, né, Silvia? Sim. E aí a Silvia, ela depois que terminou essa pós, né, ela disse: não, agora vamos para uma mentoria. E aí eu estou fazendo essa mentoria, que é pegar na mão mesmo, assim, do constelador, da consteladora, da terapeuta, e dizer assim: ó, pratique aqui, vamos praticar, eu e você, o método baralho sistêmico, porque do jeito que vocês me ver constelando, de onde é que eu quero que eu esteja, que eu vou para João Pessoa, abro sessões, se eu for não sei para onde, eu abro. Então, eu também quero isso para vocês, de trazer essa força de constelar de dentro da nossa casa, certo? Ou abrir o consultório de onde tiver. E aí, Silvia, ó, como boa aluna, ela já estava me contando aqui que já fez mais de 17 constelações, não foi, Silvia? E Sim, 18 hoje. 18 hoje, pois é. Então, assim, quando ela me pediu para fazer essa mentoria, eu ofereci a ela também, eu fiquei muito alegre, porque eu consigo já ver a capacidade dela, até por ela ser terapeuta, né? E é isso. Então, vocês vão ver aqui caminhos que ela pegou aí dentro da teoria do método baralho sistêmico. Vamos lá, Silvia. Então, Silvia, se quiser falar um pouco de você aqui, pode falar, Silvia. Eu queria falar que foi uma força que chegou com muita empolgação. E aí, quando eu anunciei essas sessões no valor social, que era para eu poder praticar bastante, a receptividade foi grande. Eu estou com uma fila, semana que vem já estou com os horários todos preenchidos de constelação. E é muito gostoso fazer de casa e não precisar alugar um lugar para poder trabalhar, sabe? É um conforto assim que eu estou amando. Isso é bom, né, Silvia? Assim, a Nossa, gente é consegue muito bom. conciliar família, trabalho e vida, né? Isso, e me sentir útil e atender as pessoas e perceber ali que aquilo que eu aprendi, de tanto ficar assistindo suas lives também, faz sentido na vida das pessoas. Causa, assim, traz uma libertação. A pessoa estava amarrada com aquilo, sabe? E a gente fica feliz de ver a pessoa solta, né? Para ser feliz, né? Com Então, eu certeza. acho isso muito legal. Então, eu vou narrar aqui para você Tá. uma sessão que eu fiz, foi minha primeira constelação, tá? Então, tem 2 semanas já essa sessão. Eu estou tentando lembrar aqui como é que foi a dinâmica do psicodrama aqui com as cartinhas. Sim. Então, eu vou trazer aqui a cena e vou começar a falar e você vai me orientando aqui, por favor, para ver se eu fiz direitinho, tá bom? Certo. Se você puder, vamos supor assim, ir baixando as cartas e colocar o foco e a pessoa, e depois você vai levantando de acordo com Tá, o que você caminhou, tá? certo. Deixa eu ver aqui, então. Bom.
Vamos ver do que eu me lembro. Então, essa cliente, ela chegou para constelar a saúde emocional e a saúde financeira. Tá Tá. claro aí para você? Tá bom para ver aqui? Não, não consigo ver tudo. Tenta. E o que você está no celular? Não, estou no laptop. Tá, então você vai tentar juntar um pouco mais as cartas, porque depois do tucano, eu não consigo ver qual é a carta. Essas estão deitadas. Hum. De- Quanto mais para trás o laptop estiver, mais dá precisão na sua cena, dá amplitude. Sim, então deixa eu ver. Um pouquinho mais. Isso, agora está perfeito. Está Legal. perfeito. Pronto. Então, a minha cliente é uma mulher madura já, ela tem já 3 filhos crescidos, e ela se posicionou, ela escolheu essa carta aqui, que é representada por uma menina, que no arquétipo do baralho sistêmico representa a garota esponja. É uma garota muito amorosa, mas ela olha para as dores da família. Ela é esponja porque ela como é que absorve as Sim. dores familiares, né? E aí ela me traz também aí eu pedi para ela me trazer o representante dela, que foi a menina, e ela me traz o tucano para representar a saúde emocional e a saúde financeira. Certo. O foco dela foi isso. Foi esse, Beleza. Aí, quando ela me traz o tucano, e o tucano olhando para ela, eu vi que ali ela estava entalada com alguma questão de comunicação. E ela é terapeuta também, né? Então, eu também, sabendo um pouco da história dela, eu sei que ela precisa aprender a se comunicar melhor para poder divulgar o seu trabalho. Então, se ela não sabe divulgar o seu trabalho, a questão financeira também fica um pouco comprometida. Então, ali eu já fui pescando algumas coisas. E aí eu pedi para ela me tirar uma carta aquela carta que não se parece com ninguém, abstrata, né? Mas que traga algo bom ou ruim. Aí ela me trouxe essa carta abstrata. Aí você colocou aonde? Eu coloquei ela aqui atrás dela e atrás do tucano. Por quê? Não me lembro agora, Eli, exatamente, não me lembro. Tá bom, pode ir. Eu não me lembro. E Então, ela é a criança esponja e o foco dela é o tucano, que é a dificuldade financeira e a dificuldade na saúde, é isso? Isso, a saúde tem a ver com a saúde emocional. Tá, financeira e saúde emocional. E saúde física também, porque ela teve várias questões com problemas ginecológicos, precisou fazer esterectomia, umas coisas assim. Né? A saúde física dela também estava bem comprometida. Deixa eu só anotar aqui, saúde financeira. A dela estava bem comprometida, sabe? Saúde financeira, saúde física e saúde emocional, né? Emocional, Uhum. Ele me lembrar de como eu conduzi isso de 2 semanas para cá, deixa eu ver, Eli. Se preocupe não, que você vai lembrar de tudo. Quando você disser assim, então, hoje tem mentoria com a Elisângela, eu vou ter que lembrar e escrever essas sessões, isso vai lhe ajudar muito. Muito mesmo. Então, aqui, Eli, teve um momento que eu pedi para ela trazer a mãe dela. Certo. A mãe dela foi representada pelo arquétipo da rainha. Certo. Que é uma pessoa muito forte mesmo. Centralizadora, né? Centralizadora. E aí eu pedi... Ela colocou a mãe aonde, Silvia? Aqui atrás. Ah, tá certo. Tá? E aí pedi uma carta que... Eu vou tirar essa carta aqui. Tá. Eu pedi uma carta, aquela bendita carta que não se parece com ninguém, e ela me traz um bebê morto. Certo. E coloca na frente da mãe. Uhum. Depois eu pedi
outra carta que não se parecesse com ninguém, porque eu, naquela hora, não sabia dizer. Eu não sei porque eu perguntei para ela, você fez algum aborto? Ela falou que não. Você sabe se sua mãe fez ou alguém da sua família? Ela não sabia que não. Então, eu não sabia direito o que fazer com esse bebê, para falar a verdade. Então, eu continuei perguntando, me traga mais uma carta que não se pareça com ninguém, que represente algo bom ou ruim. Ela me trouxe essa mulher que também olha para as dores da família. Certo. E essa mulher estava olhando para a mãe. E o bebê aqui na frente. Certo. Quando eu pedi uma outra carta... Também... Essa mulher de vermelho foi um sentimento bom ou ruim, não foi isso? Isso, bom ou ruim. Tá. E essa mulher está olhando para a mãe. E aí eu pedi a ela uma outra carta, porque eu ainda não estava conseguindo entender a cena. Certo. Então, pedi de novo uma carta que ela não se identificasse com ninguém, que parecesse bom ou ruim. Ela me trouxe essa, que é a ancestralidade das dores femininas. Uhum. Aí sim, aí começou a fazer mais sentido para mim, porque eu coloquei aqui atrás, né? Então, aqui eu entendi que, como essa carta também representa um arquétipo que olha para as dores femininas, e ela me traz essa daqui, ainda reforçando, então eu entendi que aqui havia muitas dores e que estava voltada para o lado materno. Certo. Tá? E que essas dores é que poderiam estar travando a comunicação dela e trazendo essas dores físicas. Tá? Então, foi mais ou menos assim essa constelação, que é isso que eu estou me lembrando agora. Eu mandei o relatório para você, eu teria que abrir o arquivo aqui, para eu ler direitinho o que foi que eu conversei com ela. E aí, eu continuei sem saber quem era esse bebê. Porque ela não sabia, naquele momento da constelação, ela não sabia nada sobre abortos. Acabou a constelação, eu pedi para ela se pacificar com a comunicação, falei para ela se pacificar com as dores da ancestralidade feminina da parte dela, para que ela entregasse essas dores para as suas ancestrais, que a vida dela seguia agora em frente, e que ela se libertasse dessas dores. Eu sinto muito, falei algumas frases de cura, eu sinto muito por tudo que aconteceu, mas agora eu quero seguir em frente com saúde. Sim. E por aí foi. Aí, quando foi na semana passada, essa semana, ela me liga dizendo que a mãe dela falou para ela que teve um aborto espontâneo no dia que essa minha cliente fez 1 ano de idade, na festinha de aniversário. Logo após a festinha de aniversário terminar, a mãe dela começou a sangrar e foi levada para o hospital. A mãe dela não sabia que estava grávida. Estava grávida. E aí, quando chegou lá no hospital, ocorreu o aborto espontâneo. Então, essa minha cliente, ela guardava no inconsciente dela um fato que nunca ninguém tinha comentado com ela. Sim. Estava registrado no campo, né? A memória do campo. E aí foi aí que esse bebê fez sentido na constelação. Sim. Esse bebê morto, né? Então, assim, essa cliente ela vai retornar semana que vem para a gente continuar, porque foi uma coisa assim inusitada para ela, foi muito forte. Então, ela não sabia que essas tramas estavam, como é que eu vou dizer, prejudicando ela na saúde e na sua comunicação também. Entendi. Ótimo. Então, vamos lá, Silvia, pode levantar a sua telinha para a gente se ver. É assim, a gente vai começar, né, essa mentoria, começou a primeira aula aqui comigo. Eu vou começar como eu começo com todo mundo, né? Mesmo que a pessoa já tenha uma caminhada, já tenha uma base,
mas, às vezes, a pessoa ela precisa escutar novamente o caminho do método baralho sistêmico, para poder ela entender. Ah, quer dizer que tem passo a passo para o método, para eu poder entender a cena, para poder fazer sentido, para poder eu saber quem é quem numa constelação, quem é esse tucano, quem é esse bebê morto, quem é essa outra, quem eu devo chamar, perguntar a ela, agora traga sua mãe, seu pai, seu vizinho, como eu fazer isso? Então, todo mundo sabe, inclusive você, o baralho sistêmico ele tem 54 arquétipos da psique humana, então cada carta tem um arquétipo, e temos também 6 técnicas. A gente vai, quando a gente conhece o baralho sistêmico, a gente tem que pegar os 54 arquétipos, mais as 6 técnicas, e fazer uma salada mista, junto com a leitura do campo. Porque, o que é uma leitura de campo ali? É o que você sabe dentro de você da teoria das constelações. Então, é por isso que dentro da minha formação, eu estudo os livros de Bert Helling, porque o aluno ele tem que saber o que é uma hierarquia numa cena, o que é a desordem, ele tem que saber para ele poder reorganizar a cena que está no inconsciente, porque a cena que está ali na mesa do terapeuta é a cena inconsciente do aluno. Então, o constelador ele tem que saber, olha, ela colocou ela aqui um pouquinho mais para frente, então ela está menor do que o marido, ou então colocou atrás, está se sentindo maior do que o pai, e tudo mais, né? Então, eu vou começar a trazer um pouco essa teoria básico a básico aqui, para você se instrumentalizando para as suas próximas sessões, entendeu? E você pode até em casa ir refazendo essas, com você mesma, não com o paciente, e refazendo essas sessões, para você dizer, rapaz, aqui eu poderia ter ido por aqui, por ali e tal, entende? Então, vamos lá, eu vou começar aqui, Silvia, a partir do campo. O campo para terapeuta que vai abrir constelação online, deixa eu ajeitar aqui essa telinha. Pronto. O campo que vai abrir é esse aqui. Por isso que tem que ter esse paninho que eu sempre digo. Por quê? Porque o cérebro humano, ele gosta de limites. Ele gosta, olha mesmo. Então, é por isso que quando a mãe está educando o filho, diz assim, você não vai fazer isso. E o filho, ele sabe para onde deve ou não ir de acordo com o limite que a mãe dá. Então, aqui eu sempre divido assim na minha cabeça e passo para o paciente. Daqui para cá é o meu esquerdo e daqui para cá é o meu direito. Nós estamos em sentido espelho. Se estamos em sentido espelho, aqui, onde eu estou mexendo meus dedos, é puxado uma linha do tempo. Puxei um fio, Zim, tchim. Então, Silvia, aqui é o quê? Presente, passado ou futuro? Passado. Passado. Então, o campo da constelação, tudo que estiver para cá, ou seja, aqui, é passado. Porque a vida, ela faz isso, A vida começou aqui com quem? Com o nosso tataravô. Então, porque 8 gerações lá atrás existiram, eu existo agora. Então, a vida começou aqui, ela veio assim, andando, andando. Entendeu? Então, a vida andar significa o quê ali? Que chegou descendentes na vida. Uns morrem e outros vão assumindo o poder de dizer, vamos manter a vida viva. Porque se todo mundo morrer, acabou-se, né? Uhum. Então, enquanto tiver um descendente, a vida continua existindo para aquele sistema. Então, só para a gente saber um pouco, eu vou pegar 2 cartas aí que você pegou para eu começar a mostrar para você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, gente. Quando a gente está procurando um negócio, vai estar lá no fim, né? Achei. Pronto, então, vamos lá. Vamos dizer que Maria veio constelar a relação com a mãe. Se Maria colocou ela aqui e a mãe dela aqui, Silvia, ela está em que tempo, da linha do tempo?
A Maria está no passado e a mãe está no presente. Pronto, aí da mãe para frente, onde o lápis vai, é futuro. Futuro, as constelações não trabalham, certo? Sim. Então, ó, eu vou começar com as técnicas, já que você conhece os arquétipos. Que arquétipo é esse? Da criança esponja. Que arquétipo é esse? O tucano é a comunicação. A comunicação. Essa comunicação pode ser uma comunicação que está viva, ativa, feliz, ou a sombra, né? Porque todo tem sombra e luz, né? Então, pode ser também uma sombra dessa pessoa. Então, tá. Eu vou trabalhar hoje na mentoria a primeira técnica. Aí, se você trouxe algum caderno aí para anotar, você anota. Hoje foi revisada a primeira técnica, se chama olhar cruzado. Não necessariamente essa é a primeira técnica da apostila, mas não tem problema. Eu já vou pegar uma deixa da constelação que você trouxe hoje, combinado? Certo. Então, a gente vai trabalhar olhar cruzado. Aí, olha o macete aqui. Olha esse macete. Se na constelação a gente precisa se aprofundar nas cenas para adentrar ao inconsciente do paciente cada vez mais, né? Na cena, eu vou adentrar para cada vez mais eu entrar no inconsciente. Então, o que é que eu digo no método baralho sistêmico? Essa daqui é a paciente e essa é o foco. Então, isso significa o que ali? Isso daqui eu chamo de quê? Primeira cena. Qual foi o tema mesmo que a cliente trouxe? Ela não se dá bem com a mãe dela. Ah, tá bom. Então, essa é a primeira cena. O que é composto de primeira cena ali? A paciente e o foco. 50-50. 50%, 50%. Isso daqui é o padrão exato que Bert falou. O que eu atraio está em mim e eu estou no que eu atraio. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. O método baralho sistêmico, ele exige que a gente olhe para o olhar dos bonecos assim que os bonecos chegar. Então, o boneco entrou em cena, o que é que eu tenho que fazer? Olhar para os olhos da criança esponja e olhar para o olhar do tucano. No baralho sistêmico, o olhar do tucano é quem? O bico. Bico. Então, tá. Para onde a criança esponja olha? Ela está olhando na direção do tucano. E para onde o tucano olha? Na direção da menina, está cruzando. Está cruzando. Se eu fizer assim, dá o mesmo olhar, não dá? Sim. Se eu fizer assim... Um está olhando para o outro. Então, quando os olhares se cruzam, eu tenho a primeira técnica do método baralho sistêmico, que se chama olhar cruzado. Cruzado. Pronto, então vamos recapitular. Primeira cena, a paciente e o foco. E aí eu vou olhar para os olhos, eu vou observar para os olhos dos bonecos. A criança esponja olha para o lado direito e o tucano olha para o lado esquerdo. Deu a técnica olhar cruzado. No baralho sistêmico, a gente tem uma intenção de querer saber alguma coisa. Então, eu pergunto para o campo, enquanto terapeuta. Campo, para onde Maria olha e para onde a mãe dela olha que tem alguma coisa em comum. Porque na física quântica, os iguais se atraem. Então, se Maria está no passado e olha para a mãe dela, e a mãe dela está no presente, qual foi a lei do amor que ela quebrou aqui? Maria está no passado e está invertido. A lei da hierarquia. Hierarquia, a mãe deveria estar atrás dela. Muito bem. Ela se coloca maior do que a mãe, entendeu? Então, ela quebra a lei da hierarquia já. Então, você já sabe que ela quebrou uma lei do amor. Certo. Certo? Então, você já guarda essa informação na cabeça.
Pronto, aí deu o olhar cruzado. Aí você vai perguntar, campo, para onde Maria olha, que a mãe dela também olha? O que é que tem em comum nos dois? Só que para a paciente, você não pode chegar e perguntar, vem cá, me diz aí, o que é que tu olha que tua mãe também olha? A menina vai dizer, mulher, pelo amor de Deus, eu paguei R$1.000 a tu, para tu vir me perguntar para onde eu e minha mãe olham igual, tu não estudasse, né? A paciente vai perguntar, porque é você que tem que desenrolar. Aí, como é que você pergunta para a paciente? A explicação teórica dessa pergunta está na plataforma, no módulo 1, 2 e 3, a plataforma do curso. Então, aí eu digo na constelação, no baralho sistêmico, que é um comando que eu dou. Como é que é o comando? Eu digo, Maria, se for online, eu vou passar todas as cartas aqui, você vai escolher uma carta. A que tiver um sentimento mais forte para você, você me entrega. Seja ele com um sentimento bom ou ruim, que você tiver na carta. Só que você não vai poder pensar em ninguém, Maria. Entendeu o comando? Sim. Você já sabe desse comando que eu peço, né? Aí, Maria, haja olhar as cartas, uma por uma. É importante mostrar todas, bem mostrada, para poder a pessoa entender que a gente trabalha com as percepções dela. Aí vamos dizer, Silvia, que Maria foi, eu passei 50 e poucos arquétipos, né? 52, porque já tem 2 na mesa, e aí a Maria trouxe essa carta. Eu pergunto a ela, Maria, que sentimento você tem por essa carta? Maria diz, eu tenho pena. Quem é que coloca essa carta? Você, porque você quer saber para onde que elas estão olhando, o que é que tem em comum entre elas. Nos olhares. Aí eu vou e coloco a carta aqui. Eu vou aproximar um pouquinho mais assim, porque é do espaço aqui. Deixa eu colocar mais para trás. Pronto. Então, aqui é como se tivesse assim, Silvia, Ela olha para cá, ela para cá, e não deu um ponto em comum aqui? Aí é essa carta. O que tem em comum do olhar delas duas é essa. O que ela não se dá bem com a mãe dela é sobre esse homem. Que aí, tudo indica que é o pai dela que é alcoólatra. Não sei. Sim. Eu não sei. Eu estou ainda construindo. Possa ser que seja o pai, possa ser que seja o avô, não sei. Quem vai me dizer isso é Maria. Aí, nesse momento, como você ainda não sabe quem é esse, mas tem uma possibilidade que seja o pai, não tem? Tem. Aí você vai usar o material psíquico, racional, cognitivo da Maria, que está aqui, na consciência, não no inconsciente. Você vai dizer, Maria, quem da sua família tem vício, em especial com álcool? Você fez essa pergunta do além? Não. Você não tirou de dentro da sua intuição. Eu passei 1 hora fazendo meditação para poder pensar nessa pergunta. Você não tirou. E é por isso que o método baralho sistêmico ele é preciso. Porque os arquétipos das cartas te dão a pergunta e os caminhos exatos. Então, você fez essa pergunta porque ela puxou com um sentimento de pena a carta do alcoólatra. Eli, como é que é essa teoria? Ora, o cérebro humano só tem aqui dentro da nossa cachola o que a gente viveu com os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso nariz, nossa boca e nossa pele. Porque aprender o mundo só se aprende através das percepções. Então, se no aprendizado dela sobre pai foi ouvir o pai alcoólatra, ela só tem isso na cabeça dela. É por isso que é certeiro o método baralho sistema. Porque na hora que ela tiver olhando cada carta, os olhos vão captar a dor do inconsciente. Então, você vai estar tirando cena por cena gravada no inconsciente de anos e anos do teu paciente. Entendeu? Então, na hora que você faz olhar cruzado, porque você diz, quer dizer que é teu pai, que é alcoólatra? É. Você já poderia aqui fazer uma frase de solução.
Mas se é teimosa e você quer saber se realmente é o pai, você pode pedir o pai do pai dela. Porque essa cena aqui já está na cabeça dela e fez uma perspectiva e trouxe para cá. É um 3D da cabeça dela que está aqui. Isso aqui é o inconsciente dela. Você pode pedir, se você quiser, ou se você não quiser pedir o pai do pai, você pode... Maria, sua mãe e seu pai tiveram quantos filhos juntos? Tivemos 2, eu e meu irmão. Traga seu irmão. Porque o irmão é próximo do pai, né? Uhum. É fisicamente na relação. É próximo porque vem do pai, né? Uhum. Então, vamos dizer que ela vai, catuca novamente, aí traz o irmão. Aí quem coloca a carta do irmão é ela. A gente só coloca a carta quando a gente pede. Uhum. Você quer colocar seu irmão aonde, Maria? Coloque aí, perto desse homem de azul, do sentimento de pena, aqui, aonde? Quem tem que dizer o local preciso é o paciente. Por que, Eli? Eu não posso colocar onde eu quiser. Porque a cena é do inconsciente dela, não é da sua cabeça. Se você colocar onde você quiser, você está formando a sua dor. É a paciente que coloca. Porque a alma dela sabe exatamente onde é que quem é quem aqui, onde cada um tem que ficar. Ela sabe. Entendeu? Então, ela que vai colocar. Nunca é o constelador, a não ser no caso de ser uma carta com sentimento bom ou ruim. Então, coloca aí perto desse homem. Aí você diz, precisamente aonde, Maria? Aqui. Não, peraí, deixa eu pensar. Coloque na frente. Pronto. É assim que você quer seu irmão? Como é o nome dele? João. Beleza, João. Você confirma ou não se é o pai? Sim. É o pai. Uhum. Se ela tivesse colocado o irmão muito longe, não era o pai. Entendeu? Entendi. Aqui é o pai. Eli, isso sempre dá certo. Sempre dá certo. Se colocar longe, não é. Se colocar perto, é. Por que cargas d'água, não sei. Mas é bem provável que tem alguma coisa aí da força quântica, né, da vida. Mas dá certo. Então, pronto. Então, você já sabe que é o pai. A relação que ela tem com a mãe dela está ruim por causa de quem? Do pai. Pai. Só que, me diz uma coisa, Silvia. Essa menina teve compaixão ou raiva do pai que é alcoólatra? Compaixão, porque o filho sempre tem pena do pai alcoólatra. Por incrível que pareça, ele não... como é que eu vou dizer? Ele não guarda ressentimentos do pai. Pelo contrário, ele se alia à vítima. A vítima, você disse que é o pai? Na visão da criança. Ele se alia à vítima porque não é por conta disso. O pai não é a vítima. O pai é o perpetrador mesmo. O pai alcoólatra é o perpetrador. Só que é o seguinte, o homem alcoólatra, ele está tão emaranhado, que ele simplesmente ele disse assim para algum homem do passado dele. Disse assim, olha, eu vou morrer por você. Eu desisto dessa vida, desisto dos meus sonhos, dos meus filhos, da minha mulher, da família, do trabalho, por você, meu pai, que morreu num acidente ou que foi alcoólatra também. Só que eu vou fazer isso em dose homeopática, eu vou morrer bem devagarzinho. Eu não sou suicida, eu quero morrer por você. Então, o alcoólatra, ele faz isso. Às vezes, ele tem trabalho e perde, tem família e perde. Então, os filhos, e dependendo da mãe, se for uma mãe muito abrupta, ruim, controladora, e geralmente a mulher do alcoólatra, geralmente, ela é muito... Ela comanda eles. O filho vai ver que, na alma, o pai que é alcoólatra, ele tem uma bondade no coração. Porque é um amor dizer que vai morrer pelo outro. É o mesmo sentimento que a gente tem de Jesus ter morrido pela gente. Entendeu? Entendi. Então, é por isso que o filho capta assim, nossa, meu pai não está aí sendo alcoólatra porque ele quer. Ele está porque ele não consegue. É diferente da mãe que grita, que manda, desmanda consciente e não é alcoólatra. É por isso que dá essa distorção no cérebro, entendeu?
Uhum. Então, aqui, ó, já que a gente tem a ideia de que ela tem compaixão dele, a gente já sabe que provavelmente essa mulher só fala coisa ruim desse homem, né? Sim. Só que a gente também sabe que essa mãe não está errada, tá? Não, porque ela Não, está precisando cumprir 2 papéis, né? O de pai e de mãe. exatamente, né? Então a gente sabe que essa mãe também não está não tá passando por isso e é uma dor ter passado por isso, né? Entendeu? Uhum. Então, aqui você vai, né? Já pode até fazer a frase de solução. Então, depois que eu termino isso daqui, ó, vamos lá. Quantas cenas eu precisei descobrir por que Maria não se dá bem com a mãe? Uma cena, não Uma, foi? sim. 2 cenas, Duas, porque o olhar. sim. 3 cenas, como é que é o nome dessa técnica quando eu trouxe algum parentesco? É, o parente mais próximo, Ancestralidade mais próxima, né? ancestralidade mais próxima, é. Aí eu trouxe aqui um filho. Então, usei quantas técnicas do baralho? 3, 2. 2. Ah, tá. Olha, Olhar cruzado e ancestral mais e próximo. ancestral mais próximo, isso. Pronto, aqui eu já posso dizer que eu posso ler a cena para o paciente, porque eu já cheguei na questão. Uhum. Entendeu? Sim. Então, eu já posso dizer que eu cheguei, até porque está todo mundo agora num fio só, a partir do olhar desse filho, olhando para frente. Eu gosto de encerrar uma sessão para eu fazer as frases de soluções quando o filho olha para frente. Quando o filho não, quando todos estão. Quando fechou a última cena olhando para frente, pode botar esse nome. Quando fechar a última cena, né, olhando para frente, eu encerro a sessão, para poder ler a cena para o paciente. Sim. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Ó, aqui é a hora de você. Eu gosto de fazer assim, Silvia. Quando eu vejo que a cena, eu já cheguei, aí eu peço ao paciente assim, só um minutinho, visto que eu vou ler aqui. Aí eu gosto de ficar assim, como se eu tivesse, estou lendo aqui, a minha bola de cristal. É bom a gente fazer isso, sabe? Aí eu digo, Maria, tá pronta para ouvir, Maria? Porque vai vir pancada. Não brincando. Então, eu digo, tá pronta? Estou. Então, Maria, é o seguinte, Maria. Essa sua relação com a sua mãe é porque vocês olham em comum. Eu vou transformar isso daqui no seu pai. Por quê? Porque eu trouxe seu irmão, você colocou perto. Eu gosto de dizer assim, como se dissesse, provando quem é aquele. Porque se a pessoa vai dizer, não, mas essa carta não foi meu pai, não, foi um sentimento de pena que eu tive. Entendeu? Aí eu posso dizer, e também porque, às vezes eu digo para um paciente ou outra, também porque eu trabalho com arquétipo, e esse arquétipo é do alcoólatra, pessoas que têm vício. E aí eu digo, Maria, você e sua mãe olham cruzado, você está vendo, Maria, os seus olhares cruzados, o bico do tucano é o olhar, eu considero o olhar. Então, sua mãe olha para você e você olha para sua mãe. E no meio, Maria, no meio desses olhares, sabe quem é que está? O seu pai. E você está dizendo assim para sua mãe, mãe, tenha pena de papai, mamãe. E sua mãe está dizendo assim, eu não tenho pena, porque ele não presta, porque ele bebe e perde o dinheiro, ele gasta o dinheiro todo no bar. E você, mãe, mas tenha pena, mamãe. Papai está fazendo isso, mas ele não consegue ser uma doença. Que doença? Isso é uma safadeza. Alcoólatra, gente ruim. Aí, Maria vai dizer, doutora, é exatamente isso a nossa briga. A gente briga o tempo todo porque eu fico defendendo meu pai da minha mãe. Aí, o que é que eu vou trazer para a realidade? Vou dizer, Maria, me diz uma coisa. Tua mãe é casada com teu pai? Se ela disser sim, eu vou dizer. Então, ó, tu vê que tu tá brigando em vão, né? Tu passa o tempo todo defendendo teu pai, nem teu pai larga tua mãe, nem tua mãe larga teu pai. E tu tá só onde, doutor? Eu tô só no passado, tentando segurar a vida pelos dois. É exatamente isso, doutora. E teu irmão está aqui tentando segurar um pouco
teu pai. Ele é essa pessoa. Quem dá limite a meu pai é meu irmão. E então? Fez sentido, Maria? Fez. Então, ó, abre primeira cena, segunda cena, terceira cena, li a cena para o paciente e agora é o quê? As frases de solução. Perfeito. Aí, ó, eu venho para cá, trago Maria e digo assim: diga para sua mãe, Maria, mãe, eu devolvo para você o papai. Ó, a frase foi dita, Silvia, mãe, eu devolvo para você o papai. Frase e cena tem que acontecer simultaneamente. Porque vai mudar onde? Na Sim. cabeça, no inconsciente. Sim. Essa foi a mágica das constelações que Bert Helling deixou. Na hora que eu coloco uma cena no campo, que é a cena, é o psicodrama que está no meu inconsciente, que eu ressignifico essa cena com uma frase de solução, a cena volta ressignificada. Entendeu? Então, na hora que eu faço a frase, e agora, mamãe? Eu me coloco no meu lugar de filha. Eu sou filha, mãe. Pai, a partir de agora, eu não preciso mais defender você da mamãe. Porque você quer a mamãe do jeito que ela é, e a mamãe quer você do jeito que você é. Eu sinto muito pela sua doença do alcoolismo, mas eu vou me colocar no lugar de filha. Coloquei ela na vibração do pai, tudo bem. E aí o irmão é o segundo filho. Fechou a cena que Bert Helling chama a cena mais tradicional, mãe, pai e filhos. Ela vem para o lugar de filho, de filha. No lugar de filha, ela olha para os dois? Olha. Então, por isso que eu digo que a constelação é um organismo vivo. Porque quando a gente vai mudando, através da teoria das frases e soluções, a gente vai mudando a cena, recolocando cada um no seu papel, geralmente, 99,9%, a pessoa que não olhar para os pais agora passam a olhar. Então, é claro que aqui eu estou fazendo uma coisa rápida, mas no fundo, você vai... Às vezes eu paro para filosofar com o meu paciente. De dizer assim, olha, se tu não cair na real, tua mãe não vai deixar teu pai. Quantos anos eles estão juntos? Minha mãe, eu tenho pacientes assim, sabe, Silvia? Eu tenho uma paciente aqui em Brasília, até esses meses atrás, eu postei no Instagram um pedido de noivado que ela recebeu do rapaz, porque eu já estava mais de um ano constelando essa menina, que o pai dela é alcoólatra, chega em casa é bêbado, trai essa mãe, a mãe lava a roupa do homem que está com sujo de batom, e no final das contas, a mãe passa o dia inteiro falando desse pai, falando mal, aí no Lago Osso. Por mais que a gente saiba que tem codependências, etc., mas também ninguém é mais criança. A gente tem que entender que existe uma decisão. Uma mulher que diz, eu não largo meu marido porque ele é alcoólatra, ela decidiu o quê, pelo amor de Deus? Decidiu ficar com ele. Então, os filhos têm que fazer valer a decisão que, mesmo que esteja inconsciente, e dizer, bom, se sua felicidade ou se o seu arranjo de vida é esse, para mim não dá. Eu vou para a minha vida. E aí, essa menina trabalhou tanto isso, inclusive ela fez curso de formação comigo, e se curou, e o mês passado, uns 2 meses atrás, mandou uma foto, e reencontrou um amigo, e ele pediu ela em namoro, foi jantar e levou as alianças, foi a mais linda do mundo. Então, eu fiquei muito feliz. Ela já estava morando fora da casa, já estava morando sozinha, né? Já tinha saído da casa dos pais, eu fiquei muito feliz por ela. Entendeu, minha querida? Então, você vê que tem passo a passo no método baralho sistêmico. Sim. Não é uma coisa tirada do além, não, eu vou trazer a mãe, vou trazer o pai, vou trazer um negócio, porque eu senti aqui que eu tenho que trazer uma irmã. Não, o constelador, o método vai te dar essa capacidade de você saber ler a cena, que já é muita coisa. Já é muita coisa. Quando você pegar arquétipos, técnicas, uma das 6 técnicas,
a filosofia e lê a cena para o teu paciente, você vai ficar inesquecível para a alma dele, porque ele vai dizer, meu Deus, como é que Silvia não me perguntou nada da minha família e disse tudo? Porque você aprendeu a ler a cena através do baralho sistêmico. Sim, e uma coisa que foi interessante agora, no que você me mostrou, eu não teria lido que a Maria atrás estava arrogada, se sentindo maior que a mãe. Sim. Foi muito legal isso agora. Pois é, porque aqui faz essa linha do tempo, entendeu? Então, essa linha do tempo é como, eu fico imaginando que é como se a gente tivesse partido a cabeça da pessoa no meio, levantado uma parte e está estudando onde as cenas estão aqui dentro do inconsciente dela, entendeu? Então, é mais ou menos isso, né? Assim, para você poder ir fazendo esses movimentos aí de ler essas cenas. Conseguiu compreender? Sim, consegui. Massa. Então, eu vou fazer uma simulação agora para você me dizer o passo a passo. Ai, ai. Tchan, 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 tchan. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Esse rapaz aqui. Primeira cena, então, o cliente e o foco. Pegar aqui. Eli, depois eu tenho uma pergunta para fazer, porque hoje eu estava assistindo uma aula, e acho que foi uma aula de março, e me parou aqui uma dúvida que eu achei bem interessante, que depois eu quero tirar contigo. Tá. Só um minutinho. Olha, eu vou fazer aqui, você já conhece o nome das 6 técnicas, né? Sim, deixa eu pegar uma fila aqui, vou filar. Aí, pega a fila. Vamos lá. Quanta carta é essa, Eli? Nossa, que constelação grande é essa, Eli? Essa vai ser gigante, gandona. Meu sobrinho cai, gandona, titia, gandona. Ó, vamos lá. Vou usar sempre nomes assim. Então, Maria. Sim, a cliente. Oi? Essa é a cliente. A cliente. Maria veio constelar um sentimento de medo dos homens. Ela tem medo dos homens. Certo? O sentimento. Então, a gente não vem com um sentimento assim. A minha relação com minha mãe, com meu pai, não está direto. Está dentro de um nome sentimentos. Certo. Ok? Então, Maria se colocou aqui e colocou o sentimento desse lado. O medo dos homens. Sim. Vamos lá. Essa daqui, como é que se chama essa cena, Silvia? A primeira cena, onde tem o cliente e o foco. Perfeito. Maria, aí quando a gente entra numa constelação, usando a ferramenta do método baralho sistêmico, a gente tem que olhar, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para onde? Para o olhar. Para o olhar. Porque qual é a teoria da constelação do método baralho sistêmico? O olhar é a vitrine da alma, né? Exatamente. Então, para onde Maria olha? Maria olha para baixo, ela está no arquétipo da vítima. Mas para que lado? Direita, esquerda? Sim, ela está olhando para o direito. Direito. E o medo dos homens, olha para que lado? Está para o esquerdo. Esquerdo. Sim. Pronto. Então, eles estão olhando como? O olhar contrário. Como é o nome dessa técnica? É o olhar oposto. Opostos. Muito bem. Então, para eu saber aonde Maria está olhando e onde o medo dos homens está olhando, eu vou ter que ser fofoqueira. Vou ter que ser curiosa, dizer, meu Deus, que babado é esse? Para onde Maria olha? Maria, mulher, tu não podia me revelar mais rápido, não?
Mas não pode, porque ela está pagando, né? Então quem paga vai poder exigir. Só que aí, usando o método baralho sistêmico, como é que eu digo? Maria, por favor, escolhe uma carta que não se pareça com ninguém que você conhece, mas que você tenha uma percepção boa ou ruim. Tá. E qual foi a pergunta que você, dentro de você, fez para o campo? Para onde Maria está olhando? Para quem Maria está olhando? Isso. Então, a gente pergunta uma coisa por vez. Você só perguntou isso. Aí Maria vem, ó. Tá, 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 tá. Aí eu vou complicar, lógico, né? Ai, meu Deus. Eu vou complicar. Lá, 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 lá. Aí Maria escolheu essa carta. Uma carta abstrata na cor azul que traz aqui o emaranhamento com o masculino. Isso. Quem é que coloca essa carta na cena? O terapeuta, porque eu quero saber para onde ela está olhando, para quem ela está olhando. Aí eu já resolvi o problema, só que criei outro, porque eu não sei que imagem é essa, né? Sim, abstrata. Só que quando a imagem está abstrata assim, o que é que o baralho sistêmico diz? Como é que está a cena no inconsciente? Está tão confusa que ela não tem como definir. Não tem um formato exato. Muito bem, Silvia. Só que agora eu disse, não, calma, deixa eu respirar, vamos para o outro lado. Aí eu pergunto aqui, para onde o medo dos homens olha? Entendeu? Sim, aí eu vou pedir outra carta para Maria para que ela escolha uma carta que não pareça com ninguém e que tenha uma percepção boa ou ruim. Muito bem, Silvia, muito bem. Aí, Maria, ó, o segredo do baralho sistêmico é você ter paciência de olhar. Se for presencial, dá para ela olhar na mão dela. Se for online, mostrar de carta em carta. Não, não é mostrar assim, gente, ó. Aqui os olhos dela não vai ver a imagem toda. É uma por uma mesmo, tá? Por isso que o baralho sistêmico, às vezes, uma sessão demora até 2 horas, 3 horas. Por conta disso. Porque eu adoro fazer esses baralhos, jura tu? Ela trouxe essa carta. Como é que eu pergunto a ela que sentimento? Se a gente me perguntou o sentimento aqui, não foi? É verdade. Eu acho que não é um sentimento bom. Me pergunto como se eu fosse Maria. Maria, que sentimento você tem por essa carta abstrata azul? Maria, que sentimento você tem por essa carta abstrata? De muita confusão, aumentou meu medo. Certo. Certo? Porque tudo isso que ela está falando vai ser importante para a terapeuta, né? Uhum. E aqui ela trouxe a sensação de medo mesmo. Mais medo. Sim. Aí você coloca aqui, porque você tinha perguntado para onde ela olha. Só que aqui ela trouxe a imagem, não trouxe? Foi. Aí eu lhe pergunto, vamos lá, aqui tem algum fenômeno, porque você sabe que a constelação e o baralho sistêmico é com fenomenologia. Sim. Qual o fenômeno que tem aqui? A cor azul que se repete entre esse homem e a carta abstrata. Pronto. Agora a gente volta para cá para saber que imagem é essa. Não então, pode eu vou pedir de novo para Maria. Maria, por favor, escolhe uma carta que não se pareça com ninguém e que você sinta algo bom ou ruim. Muito bem. Então, ela trouxe essa e disse que também sente muito medo. Só tem medo na cabeça da moça. Certo. Então, agora eu já sei, né? Que também deu outro fenômeno azul, não foi? Foi. Agora, vamos lá, Silvia. Você sabe quem é esse? Não sei. Sabe quem é esse? Também não. Também não. Mas eu posso pedir algum ancestral mais próximo, né? Porque se ela trouxe um homem de azul aqui, trouxe outro de azul aqui, de repente, em geral, faz muito isso, viu, Silvia? Quando é olhares opostos, duplica a pessoa. Sim, sim. Então, de repente, aqui pode ser o pai dela, que a mãe dela, alguma coisa. Só que já dá, eu ainda vou usar a terceira técnica, já dá para eu perguntar se houve o quê? Lendo essas cartas. Qual pergunta você faria a ela? Maria, você já foi abusada? Pronto. Entendeu? Aí Sim. Eu vou responder com Maria. Eu nunca fui, doutora. Agora, eu já vi meu pai, bêbado, pegar minha mãe à força. E eu lembro que eu era criança, me escondi porque ela gritava e ele concluiu o que ele queria. Então, a dor dela vem da onde, supostamente?
Desde a infância, quando via a mãe sendo abusada. Então, como é o nome dessa teoria que Bert traz? Sentimento transferido. E da própria experiência de vida, né? Por que você perguntou se ela foi abusada, Silvia? Perguntei porque o arquétipo dessa carta do careca, de isso que você está apontando, o arquétipo dele é do abusador. Pronto. Então, você vê como ficou fácil. Uhum. Então, ela já deu indícios cognitivos. Ela disse que o pai era quem? Alcoólatra. Sim. E que viu o pai abusando quem? Da mãe. A mãe. Só que no baralho ainda eu preciso provar que aqui é a mãe para eu poder dizer que aqui é o pai. Sim. Quem é o ancestral mais próximo da suposta mãe dela que eu poderia trazer? Maria, por favor, escolhe uma carta aqui e me traz a sua avó materna. Aqui, minha avó. Bom, então, para eu saber, eu tenho que perguntar para a Maria, onde é que eu coloco essa carta, Maria? Isso. Aí Maria vai dizer, coloque atrás desse meu medo dos homens. Pronto, aí fechou. Aí alguém... Está atrás da mãe. Aí é a mãe. Alguém poderia me perguntar assim, essa simulação de cena está muito redondinha, eu estou achando que essa terapeuta, Elisângela, está fazendo tudo combinado na cabeça dela. Gente, aqui eu estou pensando sim, mas a Silvia sabe que é exatamente assim que acontece a constelação. É exatamente assim. Você pode nunca ter vindo constelar e vai dar esses mesmos fenômenos. É lógico que cada constelação é um mundo cada sessão de constelação. Por quê? Porque é o mundo da tua cabeça, é o mundo do teu arquétipo psíquico, dos teus comportamentos, do teu tudo, do teu consciente e inconsciente. Por isso que a gente não pode aprender assim, sabe, Silvia? Peraí, eu vou aprender a constelar. Aqui tem que ficar assim, pronto, já sei. Manda vir 1000 pessoas, não. Cada pessoa vai ser uma constelação diferente. Sim, eu tive essa experiência, porque teve algumas que apareceram assim, que eu fiquei perdida, assim, no meio da constelação, eu falei, pronto, agora eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Aí eu respirei, sabe, e me concentrei, e consegui sair e dar desvendar, né? Mas tem momentos que a gente fica meio perdida no meio do baralho. Aí, vamos lá entender. Eli, porque cada sessão é um mundo à parte. Porque, né, aí você pode assistir as minhas aulas na plataforma do curso, módulo 1, 2 e 3. Lá eu explico como são formadas as cenas no inconsciente da pessoa. Então, é por essa teoria que se explica que nós temos bilhões de cenas dentro da gente. Como é que essas cenas elas querem ser vistas? Quando acontece a dor na nossa vida. Então, a dor está tão grande no inconsciente, a consciência não consegue captar, e aí a forma que a vida acha é te trazer um sufoco de vida para você dizer, eu não estou mais aguentando. Porque aí a gente vai revelar aquela cena que está no inconsciente. Entendeu, querida? Sim. Então, vamos. Então, foi provado aqui que é a mãe dela. Sim. Pronto, aqui a gente já pode encerrar, porque já foi detectado quem é quem, né? Sim, mas eu não sei se ele é o pai. Não, mas se aqui é a mãe, aqui não é o pai, porque a mãe olha para... Mas a gente não pediu o pai, a gente pediu para quem a mãe olha, para quem aquela... Para onde o medo dos homens olham, mas isso. Eu só precisava provar quem é essa ou quem é esse. Se eu quisesse provar que esse daqui era o pai, eu dizia o pai do pai, trazia o avô paterno. Sim, Quando eu trouxe a avó materna, ela colocou aqui, aí você já pode dizer, o pai é o contra, que ela disse que ele chegava bêbado, e o quê? Abusava da mãe. Sim. Então, ela trouxe o pai em dois olhares. O pai, como ela olha o pai, que ela quer olhar para o pai? Não. Não. Porque mesmo que ela olhe nessa direção, mas ela olha com os olhos o quê? Fechados. Fechados. Então, qual sentimento essa mulher tem do pai? De medo. Medo. Pronto. Esse daqui é um caso onde filhas de alcoólatra passam a ter raiva do pai alcoólatra.
Porque vamos e convenhamos, né? Por mais que seja pai, que você tenha pena, mas peraí, o cara abusava da tua mãe, tu viu isso, é muito forte. Ficou impregnado no ouvido dessa criança os gritos. Entendeu, Silvia? Então, cria trauma mesmo, né? E aí me diga, meu amor, qual foi o tema que ela trouxe? Medo dos homens. E por que será que ela tem medo dos homens? Que ela tem medo do pai. Exatamente. Olha que incrível! Você tá percebendo, Silvia, que Elisângela não está fazendo esforço para pensar muito? É a Não. cena, é a Bem cena, óbvio. é o paciente, né? É o paciente que vai construindo. Então, ó, uma vez que aqui a gente já descobriu quem é quem, agora eu quero que você, eu vou até gravar, eu quero que você leia essa cena para mim. Do jeitinho que você quiser, como se contasse assim. Você chamasse sua filha e dissesse assim: filha, vem aqui que eu vou contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Bom, então vou falar, Maria. Isso. Posso falar, né? Maria, eu vou ler essa cena para você. Aqui você escolheu uma carta onde você é representada por uma mulher que olha para baixo, que tem medo de olhar para frente, de olhar para a vida. E é assim que você está se representando agora. Ao lado, você colocou o medo dos homens. E você representou esse medo dos homens com uma carta de uma mulher forte, de uma mulher muito aguerrida. E como você colocou essa senhora, a sua avó, atrás dessa carta, então aqui eu digo para você que é a sua mãe. Que lindo! E então você escolheu duas cartas masculinas, que são essas duas cartas que estão nas extremidades. Você olhando na direção dessa carta, desse homem barbudo, com camisa xadrez, esse arquétipo, ele representa o alcoólatra. Então, você me disse que seu pai era alcoólatra. Então, você tem esse olhar triste na direção do seu pai, esse olhar de medo, por isso que você não encara o seu pai. E do outro lado, esse homem abusador também representa o seu pai, porque você me contou que seu pai chegava bêbado em casa e abusava de maneira violenta e agressiva da sua mãe. Então, você enxerga o seu pai como esse homem perigoso, né, abusador, por isso que você não consegue se aproximar dos homens, porque os homens, para você, são agressivos. Oh, meu Deus do céu! Que coisa linda! Silvia, mulher, que coisa linda! Minha filha, dá-lhe maratonar, viu? Elisângela Flix. Oh. Elisângela Flix, né? Mulher, pelo amor de Deus, tu lê cena linda demais. Parabéns, meu amor. Você viu, Silvia, que você não tirou do além nada? Não. Tirou do além, não inventou que carta é essa, isso aqui pode ser a tua bisavó, pode ser fulano, pode ser... Não. Você foi construindo o psicodrama da dor do teu paciente pela escolha das cartas arquetípicas que ele trouxe. E é ele que tem que trazer. Por quê? Porque é ele que tem as cenas vividas e experimentadas na família dele. Esse vivido e experimentado que eu digo, não necessariamente ele viu com os olhos. Pode ter sido uma cena de abuso que a tataravó dele passou, é passado geneticamente, através da epigenética prova isso, é passado geneticamente aquele comportamento, e aí ela também pode atrair isso, entendeu? A memória do campo, como aquela cliente que eu te falei, que ela não sabia que a mãe tinha abortado, e ela traz uma cartinha de aborto na constelação dela. Exatamente, perfeito. Está no campo, né? Então. Está no campo, está na memória sistêmica familiar, o que Bert Helling chama, e aí vai atuar, você sabendo, você tendo conhecimento ou não, vai atuar na tua vida. E por que esses campos atuam? Porque eles querem o quê? Entrar em ordem, em equilíbrio.
Ou seja, um foco de uma sessão é a vida clamando por amor. A vida dizendo, por favor, eu tenho medo dos homens, ajude a equilibrar. Não foi com ela o abuso, mas está na memória dela. E, às vezes, até quando foi com a pessoa, ela acaba precisando também de processo terapêutico. Então, é isso que eu quero que você estude. Saber conectar 54 arquétipos, 6 técnicas, fenomenologia, psicodrama, leis do amor, 3 consciências, ordens da ajuda, entendeu? Fenomenologia, tudo dentro do encaixe perfeito da cena de dor que o teu paciente vai trazer. E você lembrar como consteladora familiar, não sou eu que vou colocar as personagens no psicodrama da cena, porque quem viveu essa história foi ela. Eu sou apenas, como consteladora, mediadora do processo de leitura de cena do inconsciente. Você é instrumentalizada com as constelações e com o método baralho sistêmico para você ler e fazer isso que você fez agora. Essa parte que você fez, em todos esses anos que eu tenho mentorias e formações, é a parte que as pessoas mais têm dificuldade. Sabe por quê? Porque isso aqui é unir tudo que eu disse. Psicodrama, fenomenologia, leis do amor, nananá, nananá, entendeu? E você consegue fazer isso de forma maravilhosa. Então, é impossível seu paciente não chegar e dizer assim, cara, vai lá em Silvia, que aquela mulher é incrível. E aí você vai criar um know-how dentro do mercado de trabalho das constelações digitais ou presenciais para cobrar o que você quiser. Porque, de fato, a leitura da cena, junto com as frases e soluções, vai fazer diferença na cura. Porque imagina você ler uma cena que não faça sentido para a alma do paciente, ele faz... a percepção dele não vai mudar, meu bem. Se você diz, não, olha, porque você está com medo dos homens, porque naquele dia o teu irmão não te deu uma carona. Aí ele, tá bom, mas... tá entendendo? Agora, quando você diz, é porque você aconteceu assim, 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 você diz, realmente. Então, você mexe na cena do inconsciente, refaz a cena através da frase de solução, coloca na ordem, e aí ela se libera disso. Então, para a gente complementar aqui, como é que seria a ordem? Aqui é uma cena de dor que está instalada aonde? No inconsciente. Como é que a gente reorganiza isso? Se você quiser, você pode fazer também agora, já que você sabe onde é que está o problema, algumas perguntas para ela. Eu acho que as perguntas não são... Eu poderia perguntar, eu fiz essa leitura e falo para Maria, Maria, faz sentido isso que eu li para você? Sim. Aí Maria responde, sim, faz sentido, né? Ressoa dentro dela, né? Sim. Que esse medo dos homens vem em decorrência desse trauma de assistir a mãe sendo abusada. Então, aí eu acho que já entro na parte da colocação correta das cartas e das frases de solução, não? Tá, mas teria uma pergunta que daria para você fazer, que você iria saber como é que ainda está a cena real do momento agora da família. Qual pergunta seria? Do momento agora da família? Se Como é que a família está agora agrupada? Se os tá pais... bom, peraí. Vê só, se combina assim. Maria, seus pais ainda estão casados? Perfeito. É muito importante a gente saber, porque essa cena aqui é de quanto tempo? Desde quando ela era criança que ela assistia isso. Então, o trauma é exatamente isso. Se você perguntar como é que está agora, você vai ter um álibi também para dizer, Maria, tua mãe e teu pai já se resolveram, mulher. Ela já expulsou esse homem de casa, já denunciou, ele já foi preso, já pagou a sentença, já mudou, já aceitou Jesus, já fez tudo.
Então, você também pode trazer ela para a realidade, que ela ainda está pulsando vida naquela dor, que é mais do que natural, né? Porque se ela não trabalhou as emoções dela, a cena gruda e não sai. Sim, Porque é como só trouxesse ela para o aqui e agora, né? Exatamente, é porque só muda a cena no inconsciente através do processo das emoções. Entendeu? Então, pergunte aí a Maria, tá achando que eu sou a Maria? Tá. Maria, seus pais ainda estão casados? Não, não estão mais casados. Ah, certo. Então, então você não convive mais com o seu pai? Não, meu pai, ele mora agora com outra mulher, ele deixou de ser alcoólatra, ele mora com outra mulher e minha mãe mora sozinha. Depois ela não casou mais, não. Ah, certo. Então tá bom. E você tem medo de se aproximar dos homens, então você não tem nenhum relacionamento. Não, não consigo ter. Eu me aproximo, paquero, mas quando eu vejo que eles querem alguma coisa sexual, eu já dou um jeito e me separo. Entendo. Então tá bom. Tudo bem agora, né, Eli? Agora eu acho que a gente Tudo parte bem. para. Porque é importante você saber disso? Porque se você quiser partir para algum campo filosófico ou fazer cenas dentro dessa realidade, você também pode. Sim, 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 Fazer tá cenas ou certo. fazer frases. É. Como Então é que agora a você gente vai mudar a começaria? cena e vai fazer as frases, é isso? Faz as frases soluções e vai me dizendo com quem você acha que ela deve começar primeiro e quem vai mudar de lugar aqui, a dança das cadeiras. Lá, 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 lá. Então tá bom. Então, assim, Maria, eu vou mudar aqui a cena, vou atualizar essa cena para você e a gente vai fazer algumas frases. Eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Tá bom. Então, Eli, você vai ter que ser meus braços, né? É, Você vai pegar a carta do bêbado. do bêbado não, vamos dar o nome de alcoólatra. Oh, desculpe, menina. É, Edita aí essa parte. Você, por favor, ele pega a tá. carta do alcoólatra. Sim, E, Maria, essa carta que você tem medo até de olhar, ela representa o seu pai no estado perfeito. de alcoólatra. Uhum. Então, eu vou pedir para você. É... Ô, Eli, sabe o que eu queria fazer? Diga. Eu ia colocar essa carta em cima do abusador para ela conversar já em cima, Pode, pode. porque ela vai, na verdade, é a mesma pessoa, É a né? mesma pessoa, pode. Então tá. Então, como é que é? Maria, observa o que eu vou fazer, tá bom? Eu Vai. vou colocar essa carta do Alcoólatra. alcoólatra, e vou colocar ali em cima dessa outra carta, que é do arquétipo do abusador. Por quê? Porque esse pai alcoólatra é o mesmo que abusava da sua mãe e que era agressivo, e que você assistia isso quando era criança. Muito Então, bem. você vai conversar agora com esse personagem, com seu pai, que era alcoólatra e que abusava de sua mãe, tá bom? Sim, ok. Então, vocês dois vão estar de frente, e eu vou falar umas frases. Eu quero que você respire, preste atenção e fala com o Uhum. coração para essa carta. Certo. Papai, Papai, eu sinto muito pela sua doença. eu sinto muito pela sua doença. Eu sofri muito quando via você bater na mamãe. Eu sofri muito quando vi você bater na mamãe. Mas essa é a história de vocês. Mas essa é a história de vocês. Eu preciso ir para a vida. Eu preciso ir para a vida. Me libere, papai. Me libere, papai. Pergunta como é que eu estou, né? Maria, como é que você se sente falando isso? Nossa, parece que tirou um peso de mim. Eu queria até abrir meus olhos, uma sensação de abrir os olhos. Ai, que ótimo. Eu gostaria de falar com mamãe também. Certo. Mamãe, Mamãe, eu sinto muito pela sua história. eu sinto muito pela sua história.
Os pais dela estão separados agora, né? Ela denunciou o marido. Lembra que ela disse? Não, minha mãe até denunciou ele, foi preso e tal. Ah, tá bom, tá certo. Mamãe, eu sinto muito pela sua história. Mamãe, eu sinto muito pela sua história. Eu sei o quanto que você sofreu. Eu sei o quanto que você sofreu. Me abençoe para eu ter uma vida diferente, mamãe. Isso, me abençoe para eu ter uma vida diferente. Aí aqui poderia dizer, porque você já resolveu esse problema do abuso com ele. Então, eu não preciso mais ter medo de quê? Dos homens. Dos homens. Foi legal essa frase agora, porque você empoderou a mãe dela. E eu empoderando a mãe dela, empodera ela também. E também porque eu trouxe a dor dela. É muito importante o terapeuta da constelação ele dizer uma frase do tema do foco da questão. Verdade, sim. Entendeu? Então, você resolveu a questão do abuso. Sim, e sim. eu posso me liberar do medo dos homens. Não foi comigo, foi com você. Eu sinto muito, mas eu posso me liberar. Entendeu, querida? Sim, ficou ótimo. Ficou? Aí aqui, geralmente, eu gosto de pedir uma nova carta. Maria, agora eu trago uma nova carta para você, né? Sim, ótimo. Maria, por favor, escolhe uma nova carta que te represente. Aí tá. A gente está fazendo aqui como simulação, né? A gente... Já sei qual que você vai escolher. Eu escolhi a amante para poder ela ir com força agora, né? Rapaz, achei que você escolheu umas de verde, escolheu essa. Né? Porque tinha medo de homem. Ela tem que se transformar na amante para ela poder chegar chegando. Né? Tá bom. Aí vamos lá. Ela trouxe a carta da vítima. Isso daqui é porque realmente a gente quis deixar uma coisa curada, né? Mas, enfim, a vítima, numa sessão, a gente vai ter muito mais trabalho. Muito. Então, a gente vai dizer frase, ela vai dizer, não, fez sentido não, que eu não tenho pena do meu pai, não. Ele foi preso, e né? Então, principalmente porque essa é vítima mesmo. Se fosse a pré-vítima, eu diria que ela se transformaria. A vítima, ela não se transforma tão rápido numa dessa. Em geral, a vítima vai vir pré-vítima, aí, lá para a quarta, quinta sessão é que ela abre os olhos. É todo um processo. Todo um processo. Então, para você saber que vai trabalhar com o método baralho sistêmico, então, saber, ai, meu Deus, ela não trouxe, ela trouxe, terminou a constelação e ela colocou em cima a carta da pré-vítima. Você deixa. Não fala mais nada, não diz. Pode até dizer assim, ó, você abriu um pouquinho os seus olhos agora. Deixa eu pegar aqui a pré-vítima para mostrar aqui para o pessoal. Então, você pode até dizer, mas vai ter coisa que você vai ter que também dar um tempo para o teu paciente acessar as cenas. Entendeu? Dá um tempo. E esse tempo é o quê? É quando ela vai lá viver a vida dela. Né? Vai viver a vida, vai chegar, vai ter alguém que vai peitar essa pessoa, ou ela vai dar de vítima novamente, ou ela vai respirar e vai ressignificar, entendeu? Então, se ela continuar na vítima, ela vai continuar atraindo as mesmas situações e nada vai mudar. Então, ela pode vir, ela pode depois trazer essa. Aí é o seguinte, Silvia, Bert Hellig, ele disse o seguinte, eu não constelo vítima, ele disse. Mas só que Bert era terapia viva, né? Ele podia fazer como ele quisesse. Eu não vou dizer a você que eu, Elisana, não constelo vítima. Eu constelo. Me dá trabalho? Dá. Trabalhos energéticos. Eu saio desgastada. Entendeu? Saio desgastada. É um peso na cabeça. A gente tem que depois fazer meditação, fazer limpeza, fazer um monte de coisa. Só que eu tenho um processo de um jeitinho que a vítima, eu consigo um pouquinho com ela. Pelo menos ela não sai como minha inimiga, porque a vítima ela vem para ser tua inimiga. Porque a vítima não quer cura. A vítima quer aliado da dor. Então, para você já ir recebendo a pancada e entender quais as características da vítima. Primeira, chora assim, da lágrima inundar sua sala. Ela chora compulsivamente. Eu tenho pacientes vítimas que eu constelei que ela... Qual é o seu foco? Calma.
E eu não vou ser conivente com dor de ninguém. Eu não pergunto de novo. Aí quando a pessoa... Não, é porque eu não consigo me casar, Elisângela. É vítima. Chorou, lágrimas de crocodilo, danou-se, é vítima. Outra característica da vítima. Ela vai querer narrar a história dela detalhadamente para você. Porque eu fui traída, a coxa que eu peguei ele com a mulher, a coxa que eu comprei em Dubai, tem nada a ver, mas ela teve que narrar a coxa de cama para poder dizer que foi traída. Então, ela dá detalhes da cena, porque a vítima, ela tem uma narrativa que ela ganha dinheiro. Ela trabalha como vítima para o mundo. Ela narra que não está bem, comove as pessoas e as pessoas ajudam. Entendeu? Uhum. Então, assim, aí fica a critério de cada terapeuta se vai atender vítima ou não. Né? Depende muito de como a gente termina a sessão. Você pode constelar uma vez. Se ao final da sessão você perceber que não valeu a pena, aí, em primeiro lugar, a nossa saúde, né? E assim, como é que diz? Bom, aí também, se a vítima vê que não consegue trazer você para a dor dela, aí ela vai também largar de você, ela vai encontrar com outra pessoa e vai falar mal de você, é muito natural ela falar mal, e a pessoa vai dizer, tem certeza? Elisângela fez assim, tá entendendo? Porque a outra pessoa já conhece seu trabalho, né? E aí, essas coisas aí também a gente não vai esquentar, não, porque a vida prova esses perrengues, não prova? Sim, prova. Certo, minha querida? Entendeu? Então, aqui a gente usou hoje quantas... Vamos, cadê aquela nova carta? Tá, você colocou, você preferiu colocar a pré-vítima para ela dar um passinho pequeno, né? Um passinho de cada vez. Na verdade, aí você foi mais realista também, né? Aqui foi mais realista. Tá. E aí você acha que ela continua ao lado da mãe? Ou era não, melhor... você tem que perguntar se ela mora com sua mãe, mora não. Então, você coloca ela um pouquinho mais para frente. Isso. Nunca é aqui, Silvia, na frente da mãe. Teoricamente, esses caminhos da frente têm que estar livres para as pessoas seguirem. É ao lado, porque não era assim. Uhum. Aí o pai foi para lá, se separou e ela veio para cá. Ótimo, tá. Então, aí eu vou falar para Maria, tá bom? Desse jeito que você finalizou. Tá. Maria, eu coloquei sua carta um pouquinho mais à frente da sua mãe, que é para mostrar para você que você deixou essa história toda para trás. Essa história já foi resolvida, sua mãe se saiu muito bem, já processou, já resolveu juridicamente esses assuntos com seu pai. Agora cabe a você seguir em frente, Maria, e se deixar viver, sabe? Olhar para a vida com mais positividade. Perfeito. Tá. Que é para acabar a sessão com uma injeção de ânimo para a pessoa... E também, assim, ela não precisa saber que ela ainda não abriu totalmente os olhos. Sim. Isso aí, quem sabe, somos nós. Assim, Maria, você abriu um pouquinho aqui, isso foi bom, foi... Não, foi bom, porque você tinha os olhos fechados. Se ela questionar, você tinha os olhos bem fechados, agora você abriu um pouco mais. Se ela não questionar, você deixa, porque quem é terapeuta da constelação confia no que a alma vê. E a alma vê, Silvia, muitas coisas que a gente não precisa falar, porque a alma está dentro da questão dos sentimentos. Então, muitas coisas que eu vou vendo, por exemplo, eu vou dizer uma coisa a você. Eu constelei há uns maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu constelei há 4 meses atrás uma senhora de 97 anos de idade. E 96, e o marido 97. Eles moravam sozinhos, super lúcido, ela dirigia tudo. E aí, na constelação dela, ela veio constelar,
um medo de morrer. Porque ela não tinha medo de morrer em si, ela tinha medo de morrer e deixar o marido dela. Quem é que cuidar do marido? E na sessão apareceu um fenômeno, ela de azul e o marido de azul se olhando. O marido de blusa azul e ela de blusa azul, olhares cruzados. E eu perguntei para o campo, o que é que tem em comum? Ver a morte. Eu tive uma sensação de que, tipo, vamos morrer juntos. Mas eu não disse para ela. Eu constelei esse pessoal, ela em maio. Mês passado, os dois morreram juntos. Não acredito. Como? Ela morreu, uma semana depois ele morreu, mas ele ficou na UTI, não deu trabalho a ninguém, assim, trabalho, porque era o que ela tinha medo. Ela morreu, abriu os céus para ele, deve ter feito uma abertura lá, flores e flores e flores e flores, e o bem dela, uma semana depois, exatamente 7 dias depois que ela tinha morrido, ele morreu. Meu Deus. Alma gêmea, né? Então, tem coisas que o fenômeno vai dar, que eu guardo, chego em casa e eu faço oração. Mas entenda, Silvia, a vida é maior do que a consteladora. Com certeza. A vida é maior, então eu não tenho controle sobre quem vai morrer ou quem vai deixar de morrer. Eu sei o que está no inconsciente das pessoas quando se revela. A gente tem que se manter humilde. Apesar de tudo, a gente é só gente, só isso. A gente é só um instrumento. Entendeu? Certo, minha querida? Tá bom. A gente vai encerrar por hoje para o vídeo não ficar muito grande. Já ficou, mas enfim. Ah, ótimo, é. E outra hora eu faço essa pergunta aqui, quando for mais pertinente com o nosso assunto. Não, aqui. pode fazer, faça a pergunta. Ele é o seguinte, eu assisti uma live sua, né? Ou foi live ou foi aula, não interessa, é Sim. Tudo a mesma coisa. E aí você estava falando sobre os débitos que, às vezes, nossos antepassados fazem lá atrás, uma infração pela vida, chega lá na frente, nas gerações posteriores, uma alma sensível se condói com aquilo e paga aquele débito que foi feito lá atrás. Assassinato, golpe, roubos, essas coisas. E aí, eu fiquei pensando o seguinte, tá bom, e se a pessoa que fez um assassinato, ela, ou roubou, ela foi presa, ela cumpriu a justiça dos homens, mas está tudo bem na justiça da vida, mesmo assim? Olha, o que é que vai acontecer? Geralmente, quando paga na justiça dos homens, ainda assim precisa o coração dessa pessoa que matou pedir perdão no coração para a vítima que morreu, para o sistema. Então, geralmente, as pessoas que fazem isso, elas já são corrompidas, e quando vai para a prisão, saem mais corrompidas ainda. Então, sai com raiva por ter perdido a vida, e não se ressignificam, né? Então, isso. O que é que acontece? O bolo de dor vai ficar maior, e a tendência realmente é um descendente dizer pela vítima que morreu e perdeu a vida. Eu pago minha própria vida com vocês. Era essa a minha dúvida mesmo. Porque o que é que vai acontecer? É muito difícil, assim, uma pessoa que matou simplesmente querer achar que precisou ficar preso. Eu mereci ficar preso. Quem é que vai legislar em causa própria, né? Tem razão. Então, não, tudo bem. Eu fiquei pensando nesses karmas que a gente traz e que a gente não sabe, porque gerações lá atrás, você lá sabe o que foi que seus antepassados aprontaram? Não é? Então, era só sobre isso, porque eu vou constelar um rapaz, eu estou curiosa para fazer essa constelação. Ele ficou paraplégico, já adulto, sem nenhum motivo físico. E aí, quando eu fui constelar a mãe dele, foi ela que me falou isso, eu vi que o pai dele ela pegou a carta do suicida, daquele empresário suicida, e o vô dele é o coronel.
Quando eu perguntei para ela, escute, como é que é o pai do seu marido, que não são mais casados? Ah, ele é um déspota. Nossa, ele é terrível. Ele era coronel mesmo. Falei assim, então tá bom. Então, aí eu até soltei para ela, olha, eu quero constelar, então, esse seu filho, se ele tiver vontade de constelar, porque já que ele não tem motivo físico nenhum, passou por vários médicos. Então, eu senti que tinha algum assunto lá atrás para esse menino, de repente, ter ficado... Esse rapaz, ele é um homem, de repente ficou paraplégico. Ele anda de cadeira de rodas. Algum assassinato. Algum assassinato. Quando alguém vem pagar com a própria vida assim, ou morre, e andando na rua, um cara assaltou e matou, teve um acidente, ficou paraplégico, tudo isso são, além de ter um campo espiritual, né, que de repente é algo aí combinado espiritualmente, tem também assim, eu paro de andar em homenagem a você. Menina, olha, quando o pai dele suicida, e o vô, um coronel super mandão, super autoritário, e ela chamou o cara de déspota, eu falei assim, ixi, essa aí tem história, viu? Então, eu vou constelar esse rapaz na semana que vem. E como o pai é suicida, provavelmente é uma tentativa de morrer, né? Então, já vem o pai nessa tentativa. Aí o pai está todo estrupiado no câncer, está morrendo. Só que a gente tem que analisar o seguinte, ele ficou paraplégico. Da cintura para baixo é mãe, alguma coisa também com a mãe. Da cintura para cima é pai. Não foi embaixo, é nas pernas. E então, da cintura para baixo é mãe. Então, agora você pegou, porque eu estava aqui, na minha teoria, estava aqui achando que era pai. Mas é na cena que você descobre. Tá bom. Você pode pegar a psicossomática e ver algumas coisas, mas é na cena que diz a resposta certa. Porque na psicossomática vai dizer, da cintura para baixo é mãe, da cintura para cima é pai. Se ele ficou paraplégico, alguma coisa com a mãe também, pode envolver alguma coisa com a mãe. Mas é na cena, que dependendo do foco que ele trouxer da dor. Outra coisa que eu ia lhe dizer, Silvia, nunca deixe o paciente fazer assim, não, eu vim constelar minha saúde mental, minha saúde financeira e minha saúde física. Muito assunto, né? É um assunto só. Essas três coisas ramifica, em termos da psicossomática, campos diferentes. Então, não é um tema por sessão. O que é mais? Mesmo que um possa estar interligado com a outra. Eu fiquei doente emocionalmente ruim porque faltou dinheiro. Não, mas então tem que ver o dinheiro. Certo? Certo. Tá bom? Tá bom, querida. Muito obrigada, viu? A gente fala no WhatsApp para marcar a próxima sessão, tá? Joinha. Obrigada. Boa noite.